Bom, nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Bernardi, que é especialista nessa área do mercado imobiliário e tal. Bernardi, obrigado pela tua presença aqui. Alguma novidade por aí, que tu circula muito nesse mercado, né? Tivesse lá na COP20, né, também, né? Sim, tivemos lá, muito se discutiu sobre regularização fundiária, né? Regularização de áreas de invasão, de áreas não regulares, né? Há uma preocupação mundial em você levar o equipamento público, levar o serviço público para dentro dessas comunidades, né? O Rio é um exemplo disso, né? O Rio tem N favelas, tem a maior favela do mundo, que é a Rocinha, e há uma dificuldade muito grande de tu levar o equipamento público, de tu levar o saneamento, de tu levar a água, a luz, né? De forma regular para essas comunidades. Já é um problema entrar lá, né? Já imagina. É um problema entrar lá, né? A gente foi fazer um passeio e existem comunidades que o acesso, tu sai ali da linha vermelha, né? Linha amarela, para entrar, tem que ser autorizado, senão tu não entra na comunidade. Então, acaba sendo locais que estão alheios ao serviço público. É o Estado dentro do Estado. É o Estado dentro do Estado. E daí, tu sabes, daí o crime organizado comanda, o tráfico, etc. Então, há uma preocupação mundial, houve um painel específico, né, disso, né, uma preocupação mundial de tu levar o Estado para dentro dessas comunidades. É muito difícil, né? A conclusão que se chegou é que é difícil aqui, é difícil na Índia. O Estado mais forte é o Estado que está lá dentro, né? Que já se enraizou, claro, né? Porque a ausência Pela ausência, exatamente. Isso, a ausência do Estado deixa o Estado paralelo se enraizar ali. Bangalore, Índia, eu conheci pessoas de vários países e é engraçado, Silvio, porque o problema é rigorosamente o mesmo, né? Ou seja, a receita do desastre é a mesma em todos os países, né? Omissão do Estado. Omissão do Estado e a criação de um Estado paralelo, né, sempre ligado à questão da criminalidade, das drogas, do tráfico, enfim, e que toma conta disso. Ou seja, tu não levando o Estado, né, vai se criar uma outra organização lá dentro, né? E é engraçado que essas coisas funcionam, né? Então, teve um rapaz da Rocinha lá dizendo como é que era lá dentro, né? Então, tem clínica de saúde, tem dentista, tudo pago pelo traficante que está comandando. Está comandando, claro. Né? E daí se cria essa... E com certeza eles são mais eficientes que o Estado de fora. Provavelmente sim, eu não fui lá para ver, né? Não me autorizaram a entrar lá. Mas sim, é uma coisa... É muito interessante tu entender que isso... E daí nós vamos ver aqui na Restinga, acontece muito isso, né? Não sei se tu viu, semana passada, semana retrasada, nós tivemos diversas mortes na Restinga, né? Por brigas de facção. Brigas de mercado, né? Brigas de mercado. E a ausência do Estado democrático de direito que tinha que estar lá fazendo isso. Mas muito interessante, foi muito interessante, Silvio, foi muito interessante. Bom, um assunto que também é importante diz respeito ao prazo. Existe um prazo, né, para a abertura de inventário. Tem muitas pessoas que não entendem isso, que nem sabem da existência desse prazo. Explica como é que funciona. Exatamente, Silvio. As pessoas desconhecem, né, que existe um prazo para a abertura do inventário. O que é a abertura do inventário? Quando alguém falece, deixa bens, os herdeiros dessa pessoa precisam iniciar o processo de transferência desse patrimônio que era do falecido para os herdeiros desse falecido, né? E muitas vezes as pessoas, até porque estão ali num momento de pesar e tal, né? E elas demoram a tomar essa atitude, né? O problema é que isto acaba produzindo um efeito econômico. E um efeito econômico muito, muito interessante. Por quê? Porque o prazo para abertura de inventário é 60 dias, né? Ultrapassado esse prazo de 60 dias, o fisco pode te penalizar com uma multa sobre o ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto de Transferência, Causa, Mortes e Doação. Aquele imposto que a gente paga para o Estado quando a gente herda um patrimônio, né? E essa multa pode chegar a 20%, é uma multa muito pesada. Então, se a herança é relevante, né, para te ter uma ideia, uma herança de R$1 milhão, a multa é R$200 mil, né? Então, as pessoas têm que entender que elas precisam iniciar. E por que isso, Silvio? Porque o início de um processo de inventário é muito simples, né? Se não há briga, se não há litígio entre os herdeiros, você comunica o tabelionato, pede a abertura do inventário com a certidão de inventariante. Isso demora 5, 10, 15 dias no máximo. E você já sai com a certidão de inventariante.
E o que essa certidão de inventariante te permite? Permite que esse herdeiro que vai fazer o inventário, vai conduzir o inventário, passa a administrar os bens do falecido, mesmo antes de concluir o inventário. Então, isso evita congelamento de bens, isso evita perda de patrimônio, isso evita com que se comece a deteriorar o patrimônio com invasão de bens imóveis, enfim, perda de rendimentos de aplicações, etc. Então, e até perda de valor no mercado. Isso, né? Exatamente. Tu sabes, o imóvel abandonado, ou ele sofre risco de ser invadido, ou ele perde valor. Depreciado, né? total. Só que o reflexo econômico é muito relevante. Então, saiba você que em 60 dias após o falecimento de alguém, se esta pessoa que faleceu deixou o patrimônio, você precisa abrir o inventário para evitar as penalidades legais de multa, juros de mora, sobre o ITCMD, que é o Imposto de Transferência desses bens, tá ok? E é muito simples, você procura um advogado, ele vai fazer a abertura desse inventário com a nomeação de um inventariante num tabelionato, se houver acordo entre os herdeiros, né? Ou perante o juízo, se houver alguma discussão, né? E logo depois sai a certidão de inventariante e você começa a administrar os bens para poder concluir o inventário. É muito simples, Silvio. E há muitos casos disso, de pessoas que não observam esses prazos e têm problemas depois? São duas as situações que a gente verifica nesse tipo de processo, né? A demora em abrir porque tem algum litígio entre os herdeiros, né? Ou porque acham que não tem dinheiro para poder abrir o inventário, né? Muitas vezes as pessoas deixam o patrimônio, mas os herdeiros não têm liquidez, né? E daí é interessante porque esse inventariante pode até mesmo vender algum bem do inventário para poder pagar os tributos do próprio inventário, né? Existe uma ação de alvará em que você postula a liberação de um bem para pagar as custas do inventário. Então, as pessoas costumam demorar muito. É incomum as pessoas fazerem dentro de 60 dias. Por isso que eu estou dando essa dica aqui hoje, né? E há um outro problema, que é as pessoas abrirem o inventário e daí pararem. As pessoas abrem o inventário e não dão prosseguimento ao inventário. Quais são as penalizações? Deve ter penalização, né? São as piores possíveis, porque daí começa o patrimônio a deteriorar, né? Começa você não ter mais poder para administrar esse patrimônio e começam as brigas. É uma coisa muito interessante. Quanto mais demora o inventário, mais brigas entre os herdeiros a gente verifica. Lá no nosso escritório, a gente tem até uma psicóloga que atua junto nos processos de inventário para tentar minimizar a discussão, acalmar os ânimos dos herdeiros. Porque realmente as pessoas se transformam em outras pessoas quando o patrimônio vem para cima da mesa, como a gente diz, né? Eu te pergunto uma coisa, evidentemente que em todas essas questões de heranças e tal, isso aí acaba fazendo com que as pessoas despertem o seu verdadeiro modo de ser, de pensar, o seu verdadeiro caráter, né? Eu te pergunto, as questões mais complicadas, elas se dão numa classe média baixa ou alta? Não há distinção. Não tem distinção? Não tem distinção. Uma coisa muito interessante que a gente observa, quando a gente está falando em inventário, o que causa problema é que as pessoas levam por um processo que é eminentemente patrimonial, que é transferir patrimônio de A para B, levam às questões pessoais. Porque o pai foi mais querido contigo do que ele foi comigo. O pai te deu mais isso do que ele deu para mim. O pai foi mais carinhoso contigo do que foi comigo. O pai não gostava... Questões familiares. Isso, o pai não gostava do meu marido, não sei... Então, por isso a importância do assessoramento psicológico, porque a gente percebe que não dá para te raciocinar economicamente. Porque a gente, como advogado, pega lá o memorial do inventário, vê, está aqui o patrimônio, está aqui os herdeiros, é para esse, é para aquele, né? E a gente faz um cálculo e leva isso para o tabelião, né? Ou para o juiz. Só que isso é o que menos importa para a família. O que a família quer é resolver os problemas sentimentais, né? Então, a gente tem lá a gente chama de sessão de distensão. A gente deixa a família dentro de uma sala com a psicóloga para conversarem um pouco antes da gente... Distensionar, né? Para depois a gente entrar com a questão prática do inventário propriamente dito. Sempre as questões que envolvem a família, de modo geral, tu colocaste muito bem, né? Ela acaba fazendo com que regurgitem, né, essas questões ao longo do tempo, né?
questões, como tu disseste muito bem, quer dizer, de diferenças entre os filhos, relações entre eles, entre os pais, entre os avós, inclusive, muitas vezes, quer dizer, a família toda. Então, e é muito comum, e tu disseste extremamente bem apreciada essa questão, quer dizer, ali a questão racional é que menos impera, quer dizer, tu vai na questão emocional, o sentimento, né? A raiva, aquilo que você que você observou no outro familiar que você não teve, como tu disseste, o pai preferiu aquele filho. Então, essas questões acabam aflorando e trazendo muitos problemas nessa hora. Sim, e coisas pequenas, filho, né? Eu me lembro de fácil solução, do ponto de vista racional, né? Eu me lembro de um caso muito interessante que a gente teve no ano passado, não retrasado, não me lembro agora, que era a questão de um cachorro, né? Que o filho, enfim, queria ter um cachorro e o pai nunca deixou ele ter um cachorro porque eles moravam em apartamento, né? Era uma família absolutamente abastada, né? Poderia ter aquele cachorro de qualquer problema. Aquilo criou um transtorno do início ao fim do inventário. Tanto que no final nós compramos um cachorro, o escritório comprou um cachorro para esse já hoje o senhor, né? Já, enfim, uma pessoa já mais velha. E eu compreendia que aquilo era um sentimento legítimo dele, ele trazia aquilo com ele a vida toda, né? É interessante, né, as coisas que acontecem. As coisas do íntimo das famílias, né, que acaba aflorando nessas horas, né? E é por isso que é importante, né? Nós temos, assim, a gente eu trabalho muito com essa questão de palestras comportamentais que eu faço, a questão da gente ter um pouquinho mais de espiritualidade. A espiritualidade não é religião, a espiritualidade é aquilo que nós temos como transcendente, né? Acima dessas questões. Essas questões são questões materiais, isso aí fica... quando nós formos para o túmulo, não levamos absolutamente nada disso. Alexandre o Grande teve muito papel nessa coisa. Não, eu deixei tudo aí, não é nada, eu não sou nada. Eu vou sozinho, estou indo embora sozinho, tá? Deixou todo o patrimônio, todas as conquistas dele e tal. Então, na verdade, nós também não levamos nada. Então, eu acho importante que tenha esse processo todo, a psicóloga faz muito bem isso, né? De fazer com que as pessoas tenham esse entendimento da questão da vida. Isso é espiritualidade. No mundo inteiro, nós somos muito penalizados, o mundo inteiro. Agora tem uma ameaça de quarta guerra mundial, terceira guerra mundial. Lá, talvez, da Alemanha, se viu essa semana que está uma confusão já danada. O Oriente Médio e tal. Então, na verdade, nós temos que ter uma certa elevação espiritual para entender que essas coisas não levam a nada. Elas só indignificam o homem e nos fazem trazer conflitos que não precisaríamos ter nesse período pouco que a gente tem na vida. E tu falaste com muita propriedade. Tu sabe que eu fui aprendendo isso ao longo do trabalho, que eu cheguei a criar uma estratégia para atender o pessoal da área de família, de inventário. Eu atendo em dias fixos da semana e eu já acordo e já me preparo de uma forma diferente dos dias que eu trato só direito patrimonial. Então, as pessoas... E é interessante como as pessoas são movidas pelo emotivo, né? Elas são movidas pela emoção, né? Chega um momento que a razão cai fora da mesa, ela não está mais aqui e daí aquilo ali é tudo emoção, né? Então, as pessoas precisam se preparar para isso, né? As pessoas têm que entender que a gente tem que evoluir emocionalmente, tanto quando a gente quer progredir economicamente. E quando a gente fala em espiritualidade, e eu sinto muito as palestras na questão de espiritualidade no trabalho, e tendo por fonte, sabe quem? A Universidade de Harvard. Harvard está fazendo lá uma faculdade da espiritualidade. Eles chegaram à conclusão, isso já não é de agora, de 20 anos para cá. Criaram uma faculdade de espiritualidade, ou seja, isso é Harvard, né, que é uma famosa universidade, uma primeira universidade, enfim, americana e tal. E com todo esse patrimônio, todo esse conhecimento que ela hoje desfruta e essa credencial que ela tem no mundo todo, criar exatamente uma faculdade da espiritualidade, para que o homem deixe de ser tão material e passe a atuar num nível superior, né? Porque isso resolve uma série, 90 e poucos % das nossas questões de conflitos são resolvidos na questão quando tem um nível de espiritualidade elevado. Até Harvard chegou a essa conclusão. Então, importante isso, né? Porque, na verdade, né, Bernardo, tu trabalha muito nessa questão, porque esse tipo de conflito, quando tu coloca essas questões materiais, de propriedade, né, de bens, isso é que mostra exatamente como a pessoa é, né? A natureza dela, isso, exatamente. Exatamente isso, aflora a natureza da pessoa. Mas muito porque trazem cicatrizes, né? Trazem coisas que aconteceram... Não bem tratadas, coisas não bem resolvidas, isso, né? Problemas não resolvidos. Isso mesmo. Daí a pessoa coloca esses problemas na mesa e daí a gente perde um pouco da questão prática. Do foco principal. Tu não resolve mais. Daí tu tem que parar tudo, resolver a questão emocional. Vai lá da etapa de psicologia e tal, aí resolve. Depois tu volta, né? E a gente, como advogado, né,
quem trabalha com isso, a gente tem que entender esses aspectos pessoais, né? Eu nunca me esqueço que a gente tinha um advogado no escritório que era muito prático, né? Ele levava assim o organograma do inventário pronto pro dia da... É isso aqui, pronto, acabou. E esse cara nunca concluía os inventários, eu tive que despedir ele. Porque não adianta. Não adianta querer ser prático quando a questão emocional é mais importante. É que às vezes, né, a distância entre um ponto e o ponto A e ponto B, ela é de 1 quilômetro, mas para chegar lá, muitas vezes tu tem que andar 10, 12 quilômetros, né, fazer de volta para cá e para lá, para chegar lá. Então, não é a questão direta, a questão envolve, quando se envolve a questão de sentimento, a questão da própria espiritualidade da pessoa, né, posso despertar disso, a coisa é mais complicada. Pelade, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Até mais.